Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos para o nosso debate sobre a economia. Dentro de alguns segundos daremos início ao debate e vamos contar então com a apresentação que será feita pelo Agostinho Mateus e esperamos então que todos possam tirar bom proveito deste debate e que participem bastante e que tomem também boa nota. Se investir que dá então as boas-vindas a todos, assim como o Laboratório de Ideias Econômicas, e vamos então em 30 segundos dar início ao nosso debate. Sejam bem-vindos. Ok, boa noite a todos. Obrigado, Êxito, pela introdução do debate. E queremos então hoje falar sobre a transformação da riqueza em capital. Na verdade, algo que já temos vindo a abordar em outros fóruns e que hoje gostaríamos de poder também, neste debate, voltar a falar. Portanto, cabe-me fazer a apresentação e começo. Portanto, a riqueza continua por se transformar em capital. Estado e famílias continuam a sobreviver com grandes dificuldades. Ambos têm imensa riqueza, mas continuam a lutar pela sobrevivência. Se calhar porque o que se quer mesmo é moeda e por isso continua-se a olhar mais fixamente à receita do petróleo, portanto, ao comércio de commodities, do que todos os outros aspectos. Mas essa, como temos visto, não é a solução. É preciso capitalizar a riqueza existente, como a imobiliária e fundiária, e os negócios informais. Poderíamos, nessa altura, também falar sobre a riqueza monetária, mas para já queremos falar sobre essas duas, imobiliária e fundiária e os negócios informais. É preciso que o Estado reúna, de facto, condições para capitalizar a riqueza imobiliária e fundiária, titulando os terrenos e as casas. A mera existência de casas e terrenos, a mera existência dessa riqueza não contribui em nada para o mercado imobiliário, nem para o crédito e muito menos para a economia. Não lhe acrescenta liquidez e nem mobilidade. O impacto dos diversos programas criados visando a promoção do registro e cadastramento de terrenos e habitações continua a não ser visível. Lamentavelmente, permanece a percepção de que o interesse tributário é superior à necessidade da titularidade. O alargamento da base tributária em sede do IP pode indicar exatamente isso, pois que agora parece que já não interessa a propriedade sobre que assenta a razão de ser do imposto predial. Os imóveis têm de pagar algum valor, independentemente de terem ou não um documento que ateste a sua titularidade. A quantidade acumulada de imóveis inscritos até 2021 é de apenas 378.388 imóveis, incluindo casas e terrenos, representando apenas 9% da quantidade de imóveis de habitação urbana, que estimamos sejam à volta de 4 milhões, dividindo a estimativa da população urbana
para o ano de 2022, pelo agregado médio urbano de 5,1 pessoas, ambos publicados pelo INE, portanto, sem considerar os terrenos. Quanto aos negócios informais, os negócios informais representam uma enorme riqueza que precisa ser capitalizada também. De acordo com o inquérito ao emprego em Angola, portanto, publicados pelo INE no segundo trimestre de 2022, embora tenha apresentado um recuo de aproximadamente 0,7 percentuais, esses negócios informais continuam a concentrar 79,3% da população empregada. Continua a ser uma quantidade expressiva. No seu conjunto, usam um volume de capital muito relevante e é preciso reconhecer, proteger e titular essa riqueza para, por essa via, introduzir no mercado esse volume de capital que pode muito bem vir a servir como garantia de empréstimos e outras transações. De acordo com os dados publicados na página oficial do Ministério da Economia e Planeamento, estavam já formalizados até outubro do corrente ano 247 mil, à volta de 247.558 negócios. No entanto, continuamos sem conhecer as métricas para que se possa avaliar a eficácia do programa. Deixa-me só interromper, não passou o slide. Agora. Continua. Portanto, não tinha passado o slide. Ok. Portanto, os dados publicados, dizia que os dados publicados pelo Ministério da Economia e Planeamento, no seu site oficial, indicava que estavam já formalizados até 4 de outubro do corrente ano 247.558 negócios. No entanto, continuamos sem conhecer as métricas para que se possa avaliar a eficácia do programa, nomeadamente, se destes 247.558 negócios já formalizados, quantos estão ou continuam ativos e cumprindo as regras formais da sua atividade. O que tem sido feito para a proteção desses negócios? Qual o seu volume de negócios real ou estimado? Ou seja, não temos nada que nos permita avaliar se esses negócios, ora formalizados, estão ativos, se continuam, se estão mesmo a atuar na formalidade ou regressaram para o informal. Enfim, não temos métricas para isso. No âmbito dos objetivos estratégicos da transição da economia informal para a economia formal, foram definidos 2 objetivos específicos. O primeiro era reduzir os índices de informalidade. E o segundo, reforçar o diálogo social, a capacidade de governança e a eficácia da política pública de transição da economia deverão ser alcançados até o ano de 2022, visando o objetivo geral que se consubstancia no crescimento econômico e social e na proteção e na potenciação da promoção do emprego decente e redução da pobreza. Mas a questão volta. Às quantas é que vamos? O objetivo específico número 1, na página oficial do Ministério da Economia e Planeamento, viu o seu texto Mudar o slide. Mudar o slide. Viu o seu texto já alterado. foi mudado. O ponto número 1, o objetivo específico número 1 foi alterado. Passou a ser reduzir a informalidade para um nível sustentável até 2022. Na verdade, o texto continua a ser o mesmo. Apenas se substituiu
2022 para 2025. Ou seja, não se atingiu, pressupõe-se que não se atingiu, não foram atingidos os objetivos e pronto, faz-se imediatamente uma alteração para 2025 e continua-se o processo. Bem, achamos que assim é fácil, né? Traçar objetivos. Quando não se atingir, é só esticar o prazo e está tudo feito. Não precisa fazer métricas, não precisa se analisar o que é que deu certo, o que é que não deu. Muito recentemente, por iniciativa do MEP, do governo, dirigido pelo Ministério da Economia e Planeamento, foi criado o Observatório da Economia Informal com o objetivo de contribuir para a compreensão da dinâmica da economia informal, o que consideramos necessário, embora atrasado, né? Contudo, para quando um relatório do programa em curso foram estendidos os prazos, o que se alcançou até agora, é preciso que esses dados sejam publicados. O registro dos negócios não tem qualquer efeito prático sem primeiro ter um sistema de impostos adequados aos micronegócios. Para isso, basta que se faça uma listagem simples das atividades informais e respectivos impostos mensais e que se adquira um aplicativo que funcione no sistema multicaixa que os permita pagar. O pagamento desse imposto por parte do negociante informal deve constituir o reconhecimento do seu negócio pelo Estado, que deve assim constituir-se imediatamente na obrigação de o proteger contra fiscalizações sucessivas e muitas vezes fraudulentas de um conjunto variado de pseudo-autoridades tradicionais e da administração dos Estados e outros mexeiros de toda a ordem. Sem essa proteção, a formalização continuará a ser um custo para o micronegócio. A formalização, na verdade, é a luta pelo cumprimento de normas de funcionamento e a substituição da micha pelo pagamento de impostos adequados, que é o aspecto da formalização mais importante e mais difícil de executar. É necessário que a AGT tenha disponível o cadastro online destes contribuintes, organizado pelo número de bilhetes de identidade, permitindo criar um historial do cumprimento das obrigações fiscais desse pequeno comerciante, desse comerciante que agora está na informalidade, para que, tendo ele cumprido com as suas obrigações fiscais, não é? Possa agora constar de uma base de dados, a par de informações complementares, uma base de dados para o acesso facilitado, então, ao microcrédito. Pois é um cidadão que cumpre com as suas obrigações, está ali, tem um cadastro, paga os seus impostos mensalmente, portanto, cria-se um cadastro que ele possa facilitar depois na aquisição do microcrédito. Bem, tal como para a restante atividade, os serviços de inspeção não devem poder exigir mais do que a listagem de verificação para a respectiva atividade. Uma listagem que deve ser amplamente distribuída. Se o negócio necessita de um local para atividade, criem-se as condições nos locais tradicionais para que o negócio prospere. Se, como os taxistas reivindicam, precisa do reconhecimento da atividade, da carteira profissional, de paragens e outras, dialogue-se com as associações e satisfaçam-se as exigências que apenas ajudam a organizar a profissão. Entendemos que o Estado precisa, na verdade, de ser um bom observador para perceber o que preocupa efetivamente os negócios e tentar satisfazer as suas necessidades, ao invés de criar listas do que deve ser produzido e hostilizar
aqueles que produzem bens e serviços que não façam parte de tais listas. É preciso que o Estado deixe que a sociedade, as organizações profissionais e outras façam os seus projetos e apoiem-os. É esse, no nosso entender, o papel do Estado. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos ao debate. Está aberto. Muito obrigado, prezado Agostinho, pela apresentação. Caros, vamos então dar início ao debate. Sintam-se à vontade para ativar o som. Caso preferirem, podem levantar as mãos e vamos priorizar quem levantar primeiro. E estarei aqui a moderar. Vamos então convidar Heitor de Carvalho para fazer provocações sobre a apresentação aqui feita. E qualquer outro que puder fazer ou desejar fazer provocações ao apresentador, vamos então fazê-las para avançar com o debate. Sintam-se à vontade. Bom, eu vou então fazer aqui uma intervenção para provocar um pouco. Tem sido, nos últimos dias, temos visto planos para tudo e mais alguma coisa. É o plano Agrão, é o plano Pescas, é o plano em Luanda, é o plano isto, é o plano aquilo, mas efetivamente o papel do Estado não pode ser absorver toda a energia da sociedade com planos próprios. É preciso deixar que a sociedade apresente os seus próprios planos e que o Estado esteja atento, verifique e apoie e, sobretudo, há uma coisa essencial, é que o Estado seja capaz de auto-assumir que ele deve ser avaliado naquilo que diz respeito à economia pelo número e volume de negócios. E pelo número e volume de negócios que forem informados pela AGT, porque isso é que são os negócios formais. Enquanto os nossos ministros tiverem mais funções de controlar os negócios em vez de os desenvolver, dificilmente vamos melhorar muito. A minha provocação aqui, inicial. Quem quiser falar não precisa de pedir autorização, basta ligar o aparelho, ligar o som e falar. Estamos a fazer, aqui falta o César Marcelino, que sempre contribuía para estes debates. Mas, por favor, digam o que é que vocês pensam. A questão, penso que é extremamente importante esta questão da titularidade dos terrenos e casas, porque se nós não formos capazes de assumir um aspecto tão importante, um volume tão importante da riqueza como é a propriedade fundiária e a propriedade imobiliária, vamos sempre andar a queixar-nos que não temos capital. E vamos sempre andar a meter capital na mão das pessoas em vez de aproveitar aquilo que é o capital que já está na mão das pessoas e o formalizar. Corretamente. Boa noite. Ok. Augusto Fernandes. A apresentação foi ótima. O doutor Heitor fez aqui também interessante abordagem, mas é fundamental olharmos também para aquilo que
é o contexto macroeconômico, não é, de Angola. Angola encontra-se numa situação em que os mecanismos de mercado não estão a funcionar e não funcionam há muito tempo. Não é? É preciso uma dinâmica de mercado, precisamos, de facto, titularizar o património para servir na geração de riqueza. Isto aqui é função do Estado, precisa de fazer com a maior celeridade possível. Precisamos de desvincular alguns bens que ainda estão na esfera do Estado e passá-los para a esfera de bens livres, porque temos ainda muitos bens com a classificação de bens de domínio público, como é o caso dos caminhos de ferro, o caso das estradas, o caso das pontes, das barragens, dos aeroportos. Esses bens estão classificados na Constituição da Angola como bens públicos e os privados só podem explorá-los, não é, através de uma concessão. Mesmo a questão da terra, que é propriedade originária do Estado, a questão dos minerais, que também é propriedade originária do Estado, não é? Só depois da exploração e ser transformado em minério processado é que passa a ser propriedade da empresa privada. Ou seja, se eu tiver um espaço onde tem diamantes, aqueles diamantes não são meus, pertencem ao Estado, só depois eu colocar aí tecnologia, explorar os diamantes e tiver em mão o diamante, é que posso considerar os diamantes como, de alguma forma, propriedade da empresa. Quer dizer, é um conjunto de tarefas que têm que ser feitas para viabilizar o país, para viabilizar a atividade privada. E é o que nós precisamos, de facto, é ter o setor privado a gerar riqueza, a gerar emprego, não é? A gerar a produção do grão sem muita intervenção do Estado. Mas nessa altura em que mecanismos de mercado não funcionam, não é? Mesmo em crises como é a de 1929 nos Estados Unidos, em que os mecanismos de mercado não estavam a funcionar, foi preciso uma mão invisível do Estado para torná-los funcionais. Em Angola, entende-se que o Estado está a intervir desde 1975 na economia e não tem estado a gerar, não é, o automatismo que se pretende para colocar a economia funcional. Isto, na essência, já cansa. É daí onde, de facto, vamos pressionando que o Estado não pode mais intervir na economia. Mas eu penso que é preciso, de facto, encontrar a melhor maneira possível para colocar os mecanismos de mercado a funcionar. A APEX tem estado a fazer um trabalho exaustivo de captação de investimento estrangeiro direto para Angola. O Ministério da Economia, por instrumentos como o PRODES, o PAC, tem estado a fazer um trabalho exaustivo no interior de Angola para incentivar a produção nacional, mas o que nós vimos é tantos instrumentos de incentivo dos empresários nacionais e quanto os instrumentos de incentivo dos empresários estrangeiros para investimento em Angola não estão a funcionar. Então, é urgente fazer um diagnóstico da situação, ver os pontos de estrangulamento das diferentes formas de intervenção, fundamentalmente nos últimos 5 anos, não é? E retificar aquilo que não está a funcionar da melhor maneira possível. O que nós precisamos é de investimento em larga escala, precisamos de fazer crescer o PIB angolano, né, pela mão dos empresários que queiram, de facto, investir em Angola. Não pode o setor governamental ter um peso muito grande naquilo que é a estrutura do PIB na ótica do consumo. Então, precisamos trabalhar fundamentalmente, perder tempo a fazer diagnóstico, porque o tempo que se perder no diagnóstico, quanto mais profundo for o diagnóstico, certeza que vamos poupar muito tempo na execução. Temos estado a fazer alguns diagnósticos superficial. O governo, quando entende fazer os diagnósticos, foca-se às vezes em 2, 3 problemas e pensa que aquilo é a âncora, não é, da problemática, quando de facto para diferentes situações em Angola, né, os problemas são enormes, são
Às vezes precisamos de um caderno ou de 10 folhas A4 para podermos fazer a listagem dos pontos de estrangulamento do país que economicamente não funciona, que chama Angola. Então, todos nós queremos colocar isso a funcionar, todos nós temos ideias, correntes de pensamento econômico estão aí, algumas já foram testadas e não funcionaram, outras ainda não foram testadas no seu melhor, mas também já se adivinha alguns ensaios. Eu penso que se a gente não fizer de facto um diagnóstico e todos estivermos alinhados num único objetivo, vamos continuar alguns a puxar para a direita, outros a puxar para a esquerda e não conseguimos chegar à meta. Primeiro temos que discutir a matriz que queremos, o modelo econômico que queremos um modelo liberal, ultraliberal, queremos um modelo social de mercado, queremos um modelo de mercado, quer dizer, os modelos praticamente estão aí, os catálogos dos modelos também existem, nós podemos visitar estes catálogos e depois encontrar o melhor que aplica-se em Angola. Nós vamos ver que a China, com a sua metodologia toda criticada pelos liberalistas, está a crescer, conseguiu posicionar-se como a segunda maior economia do mundo e a disputar o primeiro lugar do ponto de vista econômico com os Estados Unidos no crescimento do PIB. A Alemanha, com o modelo social de mercado, também consegue liderar aquilo que é a economia a nível do mundo. Estamos a ver agora, por exemplo, a Noruega, com governo de direita, de extrema-direita, mas com políticas econômicas social do mercado. Quer dizer, então, eu penso que nós precisamos rever muitas coisas e ver, de facto, o que é que nós pretendemos para Angola, o que é que vamos aplicar em Angola, que de encontro com a realidade que Angola apresenta, vai produzir os resultados que nós esperamos. Eu penso que a luta é grande, já demos prova que os cérebros que temos nos centros de investigação das universidades conseguem produzir muitos bons resultados. Também já se deu conta que algumas organizações que estão a ser criadas, onde são congregados alguns economistas, também produzem muitas boas ideias, centros de ideia. Então, eu penso que é preciso congregar todos os centros e trazer o governo para o debate, e em vez de puxarmos alguns para a esquerda e outros para a direita, conseguimos ter uma plataforma de entendimento igual àquela que se teve em 1929 nos Estados Unidos, onde tiveram que debater várias correntes de pensamento econômico e naquela altura vincou o pensamento econômico keynesiano para poder tirar a economia daquele estágio em que se encontrava. Em Angola eu não consigo dizer nessa altura qual é a melhor forma de tirarmos a economia do estágio em que se encontra, sem antes fazermos, de facto, um diagnóstico profundo e chegarmos à conclusão que a melhor corrente de pensamento econômico para aplicar no estágio em que a economia angolana se encontra é este. Eu penso que temos que aprofundar muito mais os diagnósticos, temos alguns feitos e com um trabalho exaustivo bem feito, mas com posicionamentos diferentes. Quando olhamos para os relatórios produzidos pelos centros de investigação, em alguns pontos há convergência e em outros pontos encontramos divergência. Precisamos trabalhar nos pontos divergentes e encontrar, não é, de facto, o raio-x da economia angolana bem feito, e daí produzirmos uma receita que, de facto, produz resultado. Eu penso que, para não monopolizar o espaço, não é, nesta primeira intervenção, ficava por aqui. De facto, trouxe vários pontos. Relativo aqui, grandemente, o facto de não se saber que sistema econômico, de facto, nós temos. Este é um problema com o qual também me debato, porque tudo que possamos fazer deverá ser sempre por cima de uma plataforma. E essa plataforma seria o nosso
modelo de sistema. Mas o que parece, nós não somos não temos um sistema nem capitalista, mas também não temos um sistema socialista. Normalmente os sistemas, portanto, eles são definidos como socialistas ou capitalistas em função do maior pendor que a própria economia, que o próprio Estado adota. Um bocadinho mais para a direita, um bocadinho mais para a esquerda, outros mais para o centro, formando ali um sistema misto. Mas pronto, na verdade, no nosso caso, é muito difícil de discernir se estamos para um lado ou para o outro. Quando olhamos para a propriedade, temos alguma dificuldade em perceber se somos mesmo um sistema misto, porque aí depois começamos a perceber e a olharmos para o número de empresas importantíssimas para o desenvolvimento da economia angolana, que estava na esfera do Estado e que agora vai para o privado, né? Mas pronto, enfim, é algo que de facto é preciso ser discutido, ser devidamente analisado, porque todos os outros desenhos serão por cima dessa folha de base. Agora, dizia também que o Estado, portanto, já vem tentando há muito tempo melhorar as condições, portanto, da própria economia, mas com alguma dificuldade, que é preciso fazer diagnóstico. Sim, de facto, é preciso fazer diagnóstico, concordo com isso. Na verdade, a grande dificuldade me parece que reside no facto do Estado ser árbitro e ao mesmo tempo jogador. Fica muito difícil, e isso pode ser notado na dificuldade que o Estado tem em divulgar a informação necessária para que aquelas pessoas que acompanham e que gostariam de dar algum contributo pudessem fazer. É muito complicado, como por exemplo, no caso do PREI, mudar-se já de 2022 para 2025 e não temos um relatório efetivo que nos permita olhar onde é que falhou, o que é que falhou, por que é que falhou, que melhorias podem ser tanto feitas, que contributos é que a sociedade pode dar para que as coisas andem. Então, isso é muito complicado. Isso depois fica muito difícil fazer diagnóstico, porque não há informação. E as instituições de ensino superior são elas mesmas que dizem que têm dificuldade na hora de, mesmo para fazer algum trabalho acadêmico, há sempre dificuldades na obtenção dos números, portanto, há dificuldades em aceder às fontes para qualquer diagnóstico, para qualquer trabalho. Eu vou lançar aqui um bocado de debate, porque, na verdade, inicialmente o Augusto Fernandes fala que é importante o mercado, mas há falhas de mercado. No nosso caso não há falhas de mercado, não há mercado. Este mercado não tem falhas, ou tem a falha toda, tem um buraco em toda a estrada, como aliás em muitas estradas também acontece. É só um buraco, mas é do princípio ao fim da estrada. É que não há mercado em Angola. Não há mercado, tu não consegues comprar uma terra, tu não consegues vender uma terra, tu não consegues comprar uma casa, não consegues vender uma casa, exceto aquelas que já eram propriedade privada no tempo colonial. Tu não consegues facilmente iniciar a atividade de uma empresa. Já se consegue facilmente criar uma empresa. Mas depois, das 100 empresas criadas, só 20 é que conseguem iniciar a atividade. Ou seja, não há mercado. E este é um dos problemas, é que nós pomos a obrigação nos senhores ministros, no senhor ministro da Agricultura, no senhor ministro
do comércio e indústria, todos os ministros setoriais, em vez de serem avaliados pelo volume e número de negócios e volume de negócios da sua área de atuação, parece que são avaliados pelos sistemas de controle cada vez mais complexos e mais gravosos que conseguem inventar, e claro que asfixiam a capacidade dos negócios se desenvolverem. Portanto, aqui não se trata de falha de mercado, aqui trata-se de não existir mercado. Por outro lado, os diagnósticos são sempre importantes, mas não temos que estar de acordo todos. Eu acho que isso é o mal que nós temos, é queremos ficar de acordo. Nós temos que ter divergências. Eu tenho que dizer, a solução para Angola é, aqui falando do tema que estamos a falar, é titularem-se terrenos e casas, e tem que haver alguém que diga que não, o Estado tem que continuar a ter o monopólio de terrenos e casas, e tem é que ceder estes terrenos e casas, e é na discussão e na divergência que nós podemos avançar. Exatamente aquilo que devem ser as nossas opções quando há eleições, em vez de serem discussões banais sobre tudo e mais alguma coisa que não interessa a ninguém, deve ser sobre estas opções. Eu assumo isto, tu assumes aquilo. Então, eleitor escolhe. Não temos que ter a mesma ideia. Temos que ter ideias diferentes para haver democracia. A mesma ideia nunca foi democrática, do meu ponto de vista. Portanto, há estas duas questões, o resto concordo com tudo o que disseram, mas nestes dois pontos sou muito discordante. Acho que não há falhas de mercado em Angola, há a falha de existência do mercado, e a divergência é ótima, não é péssima. A divergência é que nos faz andar para a frente, é que nos faz evoluir, e é por isso que nós privilegiamos estes debates, exatamente para que haja divergências e se mostrem as divergências. Muito bom. Boa colocação, doutor Heitor, e é sempre bom interagir, não é, nesse espaço com o Heitor. Aqui, no final do dia, a não existência do mercado, não é, no verdadeiro sentido da palavra, que é aquele espaço de encontro entre os que procuram e oferecem. O Heitor traz aqui exemplos muito práticos. Quem quer comprar casa não tem casa, quem quer vender casa não encontra comprador. Então aqui uma ausência do espaço de encontro daqueles que procuram e aqueles que oferecem. E neste mercado, fundamentalmente casa, nós vamos encontrar vários escalões, não é? Vamos encontrar desde a habitação social, a habitação do alto luxo, que podemos encontrar nos condomínios, e por vezes o indivíduo do condomínio quer vender a casa com um preço, não é, em que o indivíduo que procura por habitação social não consegue comprar aquela casa. O que é facto é que temos um déficit de habitação condigna em Angola na ordem dos 3,5 milhões de famílias, não é? E nós, quando vamos ouvindo um pouco pelo mundo fora a falar de mercado, vamos agora ouvindo muito falar da zona de comércio livre intercontinental africana, vamos falando que é um mercado de 1,3 ou 2,3 mil milhões de pessoas. Quando vamos falando do mercado europeu, vamos sempre falando, não, é um mercado de 9 mil milhões de consumidores, quer dizer, e por aí em diante vamos caracterizar sempre os mercados por a capacidade que o mercado tem de absorver ofertas, não é? E nesse aspecto há em Angola uma capacidade enorme de absorver oferta, mas há situações de fraco poder de compra das famílias, há o fator do baixo salário das famílias, o salário é muito baixo, o desemprego é muito elevado, a informalidade é muito grande. Quer dizer, estes mecanismos devem ser, de alguma forma, resolvidos para podermos, de alguma forma, caminhar para frente. De resto, estou de acordo com o Heitor, não é? E na questão do diagnóstico, eu entendo o diagnóstico, embora das ciências sociais,
um bocadinho como as ciências exatas. Eu, quando vou para um hospital para fazer um raio-x dos meus pulmões, eu posso fazer em diferentes sítios, mas é preciso haver, não é? Se as máquinas são iguais, é fundamental que o diagnóstico seja, de alguma forma, idêntico, não obstante ser feito com máquinas diferentes, com olhos diferentes, com sensibilidades diferentes, mas os diagnósticos têm que conseguir explicar as suas metodologias, têm que conseguir explicar, não é, até onde conseguiram ver, até onde conseguiram diagnosticar o problema. Quer dizer, há limitação, de alguma forma, também do ponto de vista de visão. Então, é verdade que esta limitação de visão poderá produzir diagnósticos diferentes, porque estamos aqui a falar de sensibilidades humanas, laboratórios diferentes, que não têm a mesma capacidade. Concordo que eles vão produzir resultados diferentes, mas eu falava aqui dos pontos que os laboratórios vão produzindo que são convergentes, daqueles pontos que são divergentes. Nestes pontos divergentes, acredito, devemos levantar novas problemáticas, não é? E nova base de estudo para podermos ter o documento congregador, porque é preciso chegarmos a uma base de entendimento, conforme chegou a Alemanha, conforme chegou a China, conforme chegou os Estados Unidos, não obstante ter correntes ainda diferentes no próprio Estados Unidos. Vamos encontrar mais conservadores, menos conservadores, vamos encontrar mais democrata, menos democrata, vamos encontrar mais do mercado e menos do mercado. Hoje vamos falando muito dos ultra, em todos os aspectos, não é? Mas o centro é sempre o local de privilégio ou o local da sabedoria, mas, no entanto, vamos encontrando, de facto, essas divergências, mas não podemos esquecer que a economia de mercado, não é irmão gêmeo da democracia, e nas democracias depois vincam-se as maiorias. Então, é preciso ver esses diferentes diagnósticos, depois levá-los à consulta pública, não é? E aí concordo com o Heitor quando diz que os debates nas eleições têm que começar a trazer esses aspectos, porque são os programas de governos sufragrados nas urnas que vão formar governo, e aí consegue-se medir aquilo que é a maioria da sensibilidade na corrente do pensamento econômico trazido no programa de governo. Fazer economia é mesmo isso, é traçar as políticas econômicas e conseguir colocá-las no programa de governo. Quem governa é que deve implantar as políticas econômicas, e o debate político, o partidário, tem estado muito pobre naquilo que tem que ver com políticas econômicas. Concordo com o Heitor que é preciso trazer ao centro estes pensamentos políticos, este pensamento de política econômica, né, no debate da política partidária, fundamentalmente naquele momento em que vai haver eleições, que vai haver uma escolha de governo, não é? Se não é escolhido o pensamento econômico ideal num determinado período, provavelmente o que se consegue é mais desemprego, é mais miséria, é mais fome, porque aplica-se uma política errada para o contexto e para o tempo em que se estiver a governar. Eu penso que nesse aspecto estamos alinhados, né? Os diagnósticos diferentes vão sempre existir, porque a capacidade de enxergar o problema com as vistas humanas não tem mesma abrangência. Depois vamos ter que combinar isso com democracia, que é a eleição, para poder formar governo e poder experimentar a implementação, não é, daquilo que foi aprovado nas urnas. É lógico que se falhar, não conseguir melhorar a dignidade da pessoa humana nos 5 anos de governo, certamente que no próximo pleito eleitoral as pessoas vão reprovar aquela corrente e vão eleger uma outra corrente que se vai experimentar e que provavelmente, se produzir melhores resultados naquilo que é a melhoria da dignidade da pessoa humana, certamente poderá ser governo
para mais 5 anos, mais 5, mais 10, mais 15, quer dizer, enquanto o povo estiver satisfeito com aquele modelo implementado, não é, ele vai produzir, não é, efeitos eleitorais positivos e também melhoria na condição de vida das pessoas, porque no final do dia é isso, a política econômica tem que ser capaz de melhorar a dignidade da pessoa humana. Eu penso que ficaria por aqui, para não me Obrigado, alongar. obrigado, Augusto Fernandes. Samuel Carrali tem a palavra, por favor. Muito obrigado, boa noite, espero que estejam a me ouvir bem. Estou com uma... Ouvimos. Ok, muito bem, muito obrigado e estou a acompanhar atentamente a abordagem, é um tema bastante interessante e está a ser muito interessante também. Na verdade, em relação à questão de fundo, a transformação da riqueza em capital, eu estava há pouco a pensar em alguns exemplos muito concretos que acontecem em países vizinhos, como por exemplo a Namíbia, em que, por exemplo, um criador de gado com 10 ou 20 cabeças consegue, a partir deste gado, retirar bastante leite, retirar queijo e outros derivados, fazendo com que, de certa forma, isso se torne uma grande fonte de receita. E é uma medida, de certa forma, que só ocorre com a combinação de 3 elementos, que é o conhecimento, o próprio mercado e o próprio sistema logístico em si. E nós temos cá em Angola muitas famílias, principalmente no sul de Angola, que têm o gado como uma riqueza. E temos casos concretos de famílias que têm 100 cabeças de gado, têm 200 cabeças de gado, mas que o único proveito que eles retiram do gado é para a prática da agricultura, que é uma agricultura em que eles não conseguem, por exemplo, retirar por hectare aquilo que, por exemplo, uma Zâmbia consegue retirar, porque naturalmente, para além do gado que é utilizado para a tração, para além da chuva, a quantidade de fertilizante que nós utilizamos, se comparado com outros países, é muito reduzida. Então, é um processo que, em princípio, exige também investimento sério na educação, exige também uma criação de condições logísticas, e exige, acima de tudo, investimentos sérios. E é possível fazê-lo desde que, por exemplo, tenhamos associações cívicas. Mas quando falamos de associações cívicas ou da sociedade civil, não estamos a nos referir simplesmente àquelas associações de protesto, mas aquelas de acompanhamento e proteção, por exemplo, dos pequenos agricultores. Estou a me focar muito na agricultura porque é um setor que mais atrai, ou mais força de trabalho, é intensivo, digo, em capital humano, um setor intensivo em capital humano, e é dali onde nós podemos resolver os problemas da fome e da pobreza que o país atravessa. E um investimento seriamente nesse setor poderá, de certa forma, elevar a nossa economia, tendo em conta que nós nem sequer 10% da terra que nós dispomos, ou da quantidade de hectares que nós dispomos, se os dados do Ministério da Agricultura mostram em 57 milhões de hectares, embora contraditórios com os dados da Organização da União Africana e mesmo de muitos académicos, e muitas das vezes o SEIC aponta para 35 milhões de hectares, tendo em conta que, na perspectiva deles, é preciso retirar as florestas e outros elementos, então dá menos do que aqueles que são no governo, mas a quantidade de hectares que nós utilizamos são apenas de 5 milhões de hectares, aproximadamente, o que quer dizer que nós podemos, desde que haja maior investimento por via do Orçamento Geral do Estado, desde que haja investimento também na educação, porque uma família que tem bastante gado e vive em condições miseráveis é porque não se está a tirar proveito, naturalmente, da riqueza que estes têm,
e ao não se transformar em capital, como o próprio tema diz, transformação da riqueza em capital, perdem as famílias, perdem as localidades em termos de crescimento e desenvolvimento e perde também o Estado. Então, são pequenos exemplos como esses que só é possível, efetivamente, na minha opinião, que isso ocorra, né, através dos exemplos que foram muitos já aqui apresentados da congregação de académicos para estudos concretos, porque é preciso nós identificarmos efetivamente qual é o modelo que melhor se adequará à nossa realidade, e eu penso que toda a abordagem em torno disso vai no sentido daquelas perspectivas, se calhar, de Arthur Lewis, da economia dual, e irmos buscar o setor primário para depois transformar ou ligá-lo com a indústria, a agricultura depois ligá-lo com a indústria, de formas a evitarmos o subemprego, de formas a evitarmos os maus rendimentos da parte dos agricultores. Então, é essa a minha contribuição que eu tenho e agradeço desde já pela atenção. Obrigado, prezado Samuel Carrari. O prezado Samuel traz aqui um ponto bastante interessante sobre a titularidade da riqueza. O gado é, em muitas partes do mundo, riqueza efetiva. De facto, ela precisa também ser titulada, porque não se justifica, não é, todos os anos perderem-se 10, 15, 20 mil cabeças de gado, não é? E depois ter de levar a essa gente, não é, água mineral, ter que levar arroz, ter que levar o açúcar, o feijão. Quando, se esse gado, se essa riqueza fosse titulada, em épocas de seca, as autoridades podiam agora retirar dali aquela quantidade de cabeça de gado que, caso não tivesse o apoio, acabaria por morrer, trazer para Luanda, comercializar, porque está titulada, tem um valor de mercado, e agora, portanto, levar aquelas populações aquilo de que elas precisam, em vez de deixar o gado morrer tão somente, né? Quando Angola importa muita carne vermelha. Portanto, é um aspecto bastante interessante e que precisa, de facto, ser levado em conta e ser transformado. Essa riqueza, o gado, precisa também ser titulado para que possa servir de capital, de facto. Eu diria que não é em muitas partes do mundo, é em todas as partes do mundo. Nós, ao falarmos português... Mas em Angola, como não... Só para dizer que... É menos uma, então ficam muitas partes. Angola, como não é todo. Só para dar esta nota, que nós em português dizemos que podemos dizer que alguém tem um grande pecúlio. Ora, pecúlio é uma palavra originária de pecus. Pecus significa gado. E portanto, não só em Angola, mas também em toda a tradição europeia, o gado foi considerado uma riqueza. Eu penso que o grande problema do gado é não existir uma economia monetária naquelas zonas. Porque se existisse alguma coisa que as pessoas pudessem comprar, se existisse, eu sei que existem algumas reservas e restrições e algumas resistências culturais, mas eu estou convencido que se as pessoas estivessem habituadas a trocar uma pequena parte, 1, 2 bois por ano, por enxadas, catanas, peixe e outras coisas mais, porque existiam esses bens, e o exemplo que foi dado é a Namíbia está ali ao lado, tem a mesma tradição cultural, o povo é o mesmo, e fazem isto, porque foram habituados a uma economia de
de troca, uma economia em que é normal tu entregares uma parte da tua riqueza, receberes o dinheiro em troca para poder comprar toda uma série de coisas. E como nós não temos isso, em primeiro lugar porque não temos comerciantes, deixamos de ter comerciantes a nível do interior, do mundo rural, não temos economia monetária e não temos riqueza produzida na agricultura. Sem comércio não há agricultura. Sem comércio e sem transportes e sem terra, e estes são os três elementos fundamentais, não há agricultura. E estamos aqui a debater o último deles, que é a terra. Mas os outros dois também são importantíssimos, isto é preciso logística e é preciso comerciantes. Muito bom, então. De facto, o Samuel não é, traz aqui o outro lado da moeda que eu tenho estado a trazer com outra roupagem, que é a rentabilidade dos solos e a rentabilidade animal, mesmo a melhoria da espécie vegetal. Se nós não conseguirmos melhorar a nossa rentabilidade do solo, fica muito complicado sermos competitivos e depois vamos cair na ratoeira de termos que intervir muito no mercado para proteger a produção nacional. E aí é onde está o erro, e concordo com o Heitor que o Estado tem que começar a diminuir a sua presença nessa questão de intervenção. Está a intervir porque o solo não está a render conforme os outros solos. O Samuel falou muito bem. Eu, quando vou comparar a produção de milho no Brasil, 1 hectare de milho no Brasil já está a produzir entre 8 a 10 toneladas de milho por ano. Perdão. Quando vou para os Estados Unidos, encontro 13 toneladas por hectare por cada ciclo de produção. Quando vou para a China, encontro também 13, 14 toneladas por ciclo de produção. E esses terrenos, nestes países que citei, América Latina, América do Norte, na Ásia, completam os ciclos de produção previstos durante o ano. Ou seja, o milho, como pode ser colhido de 3 em 3 meses, ele pode fazer 3 colheitas no ano, no máximo, contando aí o período de irrigação, preparação do solo, podemos considerar 4, e ele tira 3 vezes no ano. E ele tira 3 vezes no ano por quê? Porque ele não precisa de esperar a chuva para poder fazer a agricultura. Ele tem perímetros irrigados, tem sistemas de rega gota a gota, tecnologia para poder irrigar o campo durante o tempo que ele quiser, os 365 dias no ano. Então, ele pode fazer os 3 ciclos de produção e em cada ciclo de produção consegue, não é, tirar o mínimo, que é o Brasil, 8 toneladas. Quando eu venho para Angola, nós vimos que o nosso agricultor só consegue tirar 2 toneladas por cada ciclo de produção. E por inexistência de perímetros irrigados, ou seja, a deficiência de tirar água dos rios, das lagoas e dos lagos para os terrenos que o Samuel enumerou muito bem, que são considerados como terrenos aráveis, prontos para fazer agricultura. Eu só posso fazer agricultura com a chuva, então tiro 1 a 2 ciclos por ano. No máximo que eu consigo são 4 toneladas de milho por ano. Quer dizer, esse milho, depois nós temos a contabilidade analítica que nos orienta que o custo de produção é o total de custos incorridos, que é o custo variável mais o custo fixo, a dividir pela quantidade produzida. Então, quando ponho o total dos custos e vou dividir por 4 toneladas, vou ter sempre um preço unitário maior do que os que estão a produzir lá fora, que nós chamamos em economia de escala. E não conseguindo concorrer com o resto do mundo, eu vou começar a chorar no Estado, que é o pai, para começar a colocar barreiras tarifárias no porto para o importado não entrar. Vou ao BNA começar a chorar na questão da taxa de câmbio, que ela não pode baixar muito, porque se baixar mais a taxa de câmbio, a importação fica mais barata
e ainda complica mais a vida do produtor nacional. Aí temos que disparar. Quer dizer, esses instrumentos de política monetária e política fiscal têm estado abusivamente, têm estado a ser utilizado abusivamente pelo Estado angolano por problemas que têm a ver com a rentabilidade do solo e a rentabilidade animal. Eu, quando olho para uma vaca norte-americana, para não falar da vaca aqui da Namíbia, eu estou a ver uma vaca que em teste já consegue dar 100 litros de leite por dia e dá todos os dias. Mesmo que a gente tiver que reduzir isso para metade, consegue dar 50 litros de leite todos os dias. Quando olho para a nossa vaca está a dar 8 litros de leite por dia e quando dá, não dá sempre. Quer dizer, isto é uma diferença abismal. Quando eu for fazer o mesmo cálculo para encontrar o preço dos derivados para a produção da indústria laticínea, para a produção do queijo, para a produção do leite moça, para a produção do leite nido, para a produção do leite em pó, leite condensado, vou encontrar que a minha produção, comparada com a importada, vai ser mais cara e continua a ter o mesmo problema. Então, é preciso aqui investir em centros de melhoramento genético e de melhoramento animal. Quando nós falamos do ponto de vista de melhoramento da espécie, nós às vezes vamos muito pensando na questão de suplementos, de dioxina, de melhoramento dos ovos, mas às vezes não é assim. Nós podemos melhorar, a raça animal, a partir da seleção. Ou seja, eu se tenho uma vaca que dá 2 crias e tenho uma outra vaca que dá uma cria, eu vou privilegiar a continuidade da espécie da vaca que dá 2 crias. E provavelmente vou encontrar uma vaca que consegue dar 3 crias no ano. Eu pego esta vaca e seleciono porque há uma probabilidade das crias dessa vaca que deu 3 crias também conseguir dar 3 crias no ano. Nós vamos olhar a questão que tem que ver com as pessoas. Nós, volta e meia, vamos ouvindo que o normal já um bocadinho fora do padrão, porque o normal é uma mulher ter um filho, mas há aquelas mulheres que dão gêmeo que num parto conseguem dar 2 crianças. E também sabemos que a probabilidade de alguém que foi mãe ou filho de uma mãe de gêmeos, poder também dar gêmeos em algum momento na vida, ou os netos também poderem gerar gêmeos. E vamos ouvindo, volta e meia, com raridade, mulheres que conseguem dar à luz 7, 8 crianças num só parto. E se essa mulher for preservada e for estudada, vamos logo dar conta que os filhos dessa mulher têm a probabilidade também de, num parto, conseguirem gerar 4, 5, 6. Quer dizer, esta é a forma de melhoramento da espécie animal sem muita modificação genética de laboratório. E nós paramos no tempo. A nossa galinha, no tempo colonial, estava a dar um ovo por dia. A galinha em Portugal estava a dar um ovo por dia e no resto do mundo a galinha também estava a dar um ovo por dia. Hoje nós já temos a galinha no resto do mundo a dar 2 ovos por dia e a nossa galinha continua a dar um ovo por dia, e precisa de ser galada para dar ovo. As galinhas no resto do mundo precisam somente de comer ração equilibrada e dão ovo durante os 365 dias no ano, sem precisar parar para sentar num ovo e fazer a reprodução, porque já existem chocadeiras. Quer dizer, já há avanços a nível das tecnologias de reprodução animal, de produção agrária e mesmo de produção vegetal. E nós estamos muito atrasados, precisamos de constituir centros de investigação científica para o melhoramento dessas espécies. São laboratórios que se criam para poder dar continuidade a isto e podermos, de facto, nos tornarmos competitivos pela via do preço. Ainda não falo da via da quantidade, utilizando o melhoramento da espécie animal, das sementes e podermos, de facto, ter terras que consigam completar o ciclo de produção. Outro, sim, é fundamental aprovarmos o plano de conta agrário, porque não se pode mensurar riquezas sem fazer contabilidade.
na existência de uma contabilidade agrária que permite fazer a contabilização da agricultura, da cabeça de gado, da cabeça do porco, da galinha, das Augusto aves. Fernandes, desculpa lá interromper, mas o tema, estás a fugir completamente. Não é agricultura, vamos marcar o próximo debate, vamos falar de agricultura. Agora vamos um bocado para a transformação da riqueza em capital, está bem? Já está marcado o próximo, debate, vai ser agricultura, está bem? Correto. Mas já estava aqui a voltar o tema, Heitor, que é a questão da mensuração da riqueza. Porque na ausência de um plano de contabilidade ou de um plano de contas em Angola que permite contabilizar a riqueza produzida em determinadas atividades, fica, de alguma forma, difícil não é falarmos de riqueza, porque para falarmos de riqueza temos que contabilizar esta riqueza. É fundamental criar riqueza, assim como é fundamental mensurar essa riqueza através do balanço patrimonial, dos ativos, dos passivos, da demonstração de resultado. Quer dizer, ainda temos muita deficiência nesse aspecto legislativo. Fico por aqui para não monopolizar o espaço. Na verdade, todos esses aspectos passam mesmo pela titularidade dos bens, titularidade da riqueza, porque é a partir do momento que se faz a medição do terreno que depois se calcula o valor. Pode ser por essa via, não é? Também pode ser, tanto é depois de olhar para a quantidade de gado que existe, olhar para a qualidade do gado que existe, que se depois atribui um valor, para depois então entrar para a fase da contabilização. É preciso primeiro recolher os dados, é preciso juntar os bens para depois organizar e começar a fazer a sua valorização. O que acontece é que nós continuamos sem titular a riqueza. Quando nós não titulamos, quando nós não documentamos a riqueza, temos dificuldade em marcar quaisquer outros passos. Até mesmo para o investimento direto estrangeiro, para poder ser feito, para um estrangeiro trazer o seu dinheiro, trazer a sua unidade fabril e montar em algum espaço, ele precisa ter garantias de que aquele espaço é seguro e que ele vai poder estar ali durante algum tempo. Algum tempo bem medido, bem definido. Há relatos de construções, tanto preparação de terrenos para construir, para implementar determinados projetos que depois ficaram ao meio do caminho porque surgiram problemas quanto aos terrenos. Ou seja, não é seguro, sem haver a titulação da terra, as pessoas investirem, as pessoas montarem ali uma fábrica. O empresário por si só pode fazer buscar parceria, buscar financiamento lá fora. Mas depois, quando trouxer o parceiro estrangeiro e ver a terra para a produção, para, portanto, recuperar a produção do café ou de outro tipo de produto agrícola, vai querer ver o documento do terreno. E não há esse documento. Não há um documento que garanta, que lhe dê conforto para que faça um investimento. Ou seja, é preciso titular a terra. A economia tem dificuldades hoje, a banca não consegue emprestar, portanto, fazer créditos, nem para habitação, nem para o que for, porque aqueles que precisam do crédito, e aqui me refiro essencialmente às famílias, não conseguem obter o crédito, por mais pequeno que seja o crédito, porque não tem nada para apresentar como garantia. No entanto, o indivíduo construiu uma casa, o primeiro andar e o resto de chão, mas não tem nada, absolutamente nada, que diga que aquela casa é dele. Porque ele foi construindo aos poucos, chamou um pedreiro aqui, chamou outro pedreiro acolá, o primo que é arquiteto fez um desenho bonito, o pedreiro colocou ali a casa até é interessante, é boa, tem um valor de mercado, mas ele não tem
um papel sequer que diga que aquela casa é dele, porque não tem. A única coisa que eventualmente possa provar de que a casa é dele é o pagamento do IP. Ou seja, o Estado aceita o IP para aquela casa, mas não passa nenhum título para a mesma, para o proprietário. E o proprietário depois não consegue ir ao banco, conseguir um financiamento para iniciar um negócio, para fazer alguma coisa, alguma atividade que seria, portanto, boa, que geraria emprego para a economia. Então, são esses detalhes que queremos olhar, porque só se cresce se houver organização e titular a terra, titular as casas, isso é um passo muito importante para a organização de todo o processo lá mais adiante. Uma das coisas que é chamada a atenção nesta apresentação é que não é preciso mudar radicalmente o sistema de propriedade que está na Constituição para titular. Tudo pode ser titulado, ou seja, se nós damos um direito de uso durante 60 anos, esse direito de uso durante 60 anos é o título, é isso que constitui o título, isso tem um valor. A única verdadeira alteração que não é na Constituição, é na lei ordinária, é tirar aquela coisa da cedência dos terrenos por parte do Estado para exercer uma atividade tida como boa, ou seja, totalmente subordinada ao interesse do Estado. É preciso tirar isso e dizer o título é concedido a título oneroso, isto é preciso pagá-lo e é possível vendê-lo. Mas aquele título de 60 anos não muda. O título permanece por 60 anos com qualquer que seja o titular daquela coisa. Se eu puder vender uma parte ou todo da minha propriedade, isto vai trazer imediatamente 2 ou 3 coisas importantes. Primeira, é que se eu pago pela minha propriedade, em vez de a receber do Estado para fazer um ótimo projeto agrícola, o que é que eu vou fazer? Eu vou pensar, eu vou fazer 2.000 hectares. Epá, mas se me estão a oferecer, se calhar é melhor pedir 200. Peço 200.000 hectares e fico com uma fazenda ótima. E não há problema nenhum. Demarco os 200.000 hectares e fica ali aquela terra completamente improdutiva. Se eu quiser, mais tarde, desfazer-me dos 198.000 hectares que tenho não explorados, eu não posso, exceto perdendo tudo. Portanto, o permitir comprar permite dimensionar corretamente as explorações e não ter terra a mais. Isto, claro, pode ser complementado com uma taxa especial sobre a inatividade da terra, que force quem tem terra a mais a vender. Mas é preciso fazer isto não é preciso mudar a Constituição nenhuma. Pode-se perfeitamente ter isto, a propriedade continua originária do Estado, ao fim dos 60 anos de direito de uso, a propriedade volta para o Estado, continua tudo tal e qual. Os bancos valorizam um título destes, porque sabem que durante 60 anos aquela propriedade tem um valor e pode ser comercializada e pode ser feita alguma coisa com ela. Agora, se eu vou a um banco com um título de propriedade do Estado a dizer que me cedeu X hectares e que aquele direito fica subordinado a eu usar bem se não é me retirado de novo, o banco diz, mas para que é que eu quero isto? Eu não posso pegar nisto e vender a ninguém,
Está aqui dito que isto foi dado a si diretamente pelo Estado e se você não usar da maneira como deve usar, vai-lhe ser retirado. Portanto, isto não é um direito seu. E isto impede tudo. Impede que a propriedade... Primeiro, que o Estado possa organizar a propriedade, cadastrar a propriedade e saber qual é a propriedade de cada um. Não permite que a propriedade seja redimensionada em função do sucesso ou insucesso de um projeto. Eu tenho um projeto, por exemplo, para 20 mil hectares, mas chego à conclusão que só consigo fazer 5 mil. Tenho que vender os meus 15 mil excedentes. Não o posso fazer porque aqueles 15 mil hectares não são transmissíveis. Não permite, portanto, redimensionar, ao contrário, também é verdade, isto é, se eu tenho 5 mil hectares e já estou a usar os 5 mil hectares e preciso, tenho capacidade, tenho capital e conhecimento e pessoas para fazer mais 10 mil hectares, mas não posso porque não tenho, ninguém vende os 10 mil hectares adicionais que eu preciso, tenho que ir ao Estado pedir e explicar porque é que vou fazer um projeto. Uma relação pessoal direta entre o produtor e o funcionário do Estado, em que o produtor está constantemente nas mãos do funcionário do Estado. É tudo isto, é isto que impede o desenvolvimento da nossa, nomeadamente da nossa agricultura. E é isto que impede o desenvolvimento de casas para a classe média. E é por isso que nós, em vez de termos o Estado a fazer casas para os mais necessitados, o Estado anda a fazer casas para a classe média, porque quando vamos às centralidades, quem vive nas centralidades não são os mais necessitados. Os mais necessitados vivem lá nos Mabululo sem nenhumas condições. Porquê? Porque o Estado está dedicado a fazer aquilo que não deve. E está a fazer o que não deve porque impede que os privados, que o mercado resolva o problema da classe média, que deve ser resolvido pelo mercado. E como está entretido e ocupado a resolver o problema da classe média, não resolve aquilo que deve fazer, que é a habitação social. Porque a habitação social em Angola não existe, é zero. Não existe nenhuma habitação social. A habitação social é para aqueles que vivem nos bate-chapa. E não há nenhuma. Ou seja, não titular leva a estes problemas todos. Não permitir que as coisas funcionem livremente, de acordo com a vontade e os interesses de cada um, emperra tudo. E depois põe o Estado a fazer aquilo que não deve e a não fazer, naturalmente, aquilo que deve. Já me vou calar. Obrigado, Heitor. Vamos ouvir agora Celso Dalla. Ativou o microfone e depois disso nós vamos terminar em 9 minutos o nosso debate. Então, por favor, Celso Dalla, estava com o microfone ligado, ainda quer falar? Alô, sim. Boa noite. Boa noite. Alô? Pode avançar, conseguimos lhe ouvir. Ok, está bem. Eu queria só apresentar uma questão, uma contribuição. É relativamente a um decreto presidencial sobre a Central de Registros das Garantias Mobiliárias. Não é? Esse decreto permite que gados, vamos falar aqui da titularização, né, da titulação, gados, joias, relógios possam ser registrados numa plataforma, não é? Que esse decreto institucionalizou, de modo a serem entregues a títulos de garantia, não é? Porque havia essa dificuldade, depois eram passadas para conservatórias, prediais, nesse caso prediais não, conservatórias para o registro, não é? O credor podia fazer esse registro desses bens nessa plataforma. Agora, o que eu gostaria de saber é se isso realmente está a funcionar, porque seria aqui um caminho
para titular, sobretudo, as coisas móveis, não é? Porque até então não se pode, por exemplo, entregar um bem móvel, não sujeito a registro. Estamos a falar aqui de um relógio, por exemplo, de diamante, um relógio de ouro, por exemplo, que às vezes até é mais valioso que um terreno. Mas há aqui a dificuldade de ser entregue como uma garantia para, por exemplo, aceder a algum empréstimo. E pelo menos esse decreto saiu. Agora, o que gostaria de saber, se alguém tem alguma informação, é que se isso realmente está a funcionar, seria aqui um caminho para ultrapassarmos a questão da titularização, sobretudo das coisas móveis, porque as coisas imóveis, terrenos, em princípio, são titulares, mas temos essa dificuldade de o fazer, porque, como se falou muito bem, grande parte dos terrenos e das casas não tem a devida titularização. Isso também é uma dificuldade que se tem, mas pelo menos o caminho está traçado, mas a dificuldade é administrativa. Mas relativamente às coisas móveis não sujeitas a registro, não havia um caminho e pronto, saiu esse decreto. E eu gostaria de saber se alguém tem alguma informação, se isso realmente está a funcionar ou apenas ficou na lei, ficou no decreto e não se operacionalizou. Mas seria aqui um caminho para ultrapassar essa dificuldade de utilização, sobretudo das coisas móveis não sujeitas a registro. Essa é a minha contribuição. Obrigado. O Celso Dallas traz aqui uma questão muito interessante, não é? Coisas móveis não sujeitas a registro, porque os carros também são móveis e os carros estão sujeitos a registros na Conservatória do Registro Automóvel. Então, nós vamos criando balcões de registro para determinada tipologia de coisas. E agora surge aqui esta base de dados, não é, para registrar coisas móveis não sujeitas a registro. E sempre que nós olhamos, não é, o surgimento de um decreto presidencial, implica dizer que temos uma lei. É o que o Heitor falou muito bem. Nós temos a Constituição, e eu tenho estado a dizer que o espírito liberalista do legislador constitucional é muito mais liberal do que o espírito do constitucional, o espírito do legislador ordinário. O nosso verdadeiro entrave tem estado nas leis ordinárias, como disse o Heitor muito bem, a lei terras. Você tem na Constituição que a terra é propriedade originária do Estado, o Estado cede em função da lei, e quando chegas na lei, a lei cria lá os requisitos para a cedência, para 20, 30, 40, 60 anos, mas a própria lei também cria condições para, num piscar do olho, o Estado te receber aquela terra. E aqui onde o Heitor esteve muito bem, é fundamental criarmos condições na lei ordinária para que a terra que seja cedida para 30 anos, o empresário consiga, de facto, ficar lá os 30 anos, registrar isto do ponto de vista de patrimônio e poder vendê-lo em função daquilo que é o mercado, da apreciação, aumento de valor, diminuição de valor, levar o bem para a bolsa de valores e poder transacionar numa bolsa, né? Era fundamental. Isso só é possível se haver segurança no tempo de cedência, e a lei ordinária não tem esse problema. Depois, o Celso traz aqui outro problema, que é o decreto presidencial. O decreto presidencial está sempre debaixo de uma lei, não é? E ele vem para regular a lei. O Presidente da República, por intermédio de um decreto presidencial, faz o regulamento da lei. Então, aqui, se há um decreto presidencial, existe, de facto, deve ter sido 2018 ou 2019, não é? Um decreto presidencial para regular aquilo que é o registro de bens móveis não sujeitos a registro. Ok. Então, aqui ficamos, de alguma forma, ultrapassados com questões que têm a ver com relógios, joias, diamantes, que já falamos, quer dizer, outro tipo de riqueza que precisa, de facto, ser titulada
registrada para depois poder gerar mais riqueza, porque ela depois pode ser utilizada na geração de mais riqueza. Quer dizer, é um capital que não fica morto, é aplicado numa bolsa ou lá onde é permitido transacionar, e por si só ele poderá gerar algum rendimento. Então, temos aqui um longo trabalho, mas o fundamental, para não mexer na Constituição, é a segurança do tempo da concessão. É preciso, e o Heitor foi muito feliz aqui nos pontos que abordou sobre essa questão, que precisam de facto ser impulsionadas. Mas é preciso entender que num país o setor financeiro tem um poder muito forte naquilo que são as decisões de quem governa. O setor financeiro em toda a parte do mundo, nós quando ouvimos falar de Wall Street nos Estados Unidos, quando estamos a ouvir falar de eleições a nível de países já desenvolvidos, vamos ver que as bolsas, ao mexer nos seus índices, conseguem de alguma forma influenciar a tendência num candidato ou noutro candidato. Quer dizer, estou a tentar dizer que o setor financeiro é muito forte e consegue pressionar para a tomada de decisões. Mas em Angola, o setor financeiro está relaxado. Ele devia ser esse trabalho que nós temos estado a fazer, eu, o Heitor e outros, sempre que somos chamados no espaço público, pressionar a questão da titularidade das terras para poder haver empréstimo bancário, para poder haver crédito à agricultura, crédito à indústria e crédito à produção nacional. Os bancos não estão a pressionar o governo nesse sentido, porque o banco tem estado a fazer negócio com os títulos de dívida pública, tem sido o principal instrumento de lucratividade dos bancos, e estão satisfeitos com o lucro que fazem neste instrumento. Um dia que eles perderem os títulos de dívida pública, isso depende do governo deixar de se endividar na praça angolana, os bancos vão pressionar o governo a resolver esse problema da lei terra, e esse problema poderá ser resolvido num piscar de olho em menos de 15 dias, e nós estamos há mais de 15, ou desde a Constituição que foi aprovada há 12 anos, desde 2010, a pressionar o governo para melhorar essa questão da lei de terras, e o governo finge que não está a ouvir. Não, mas quando os bancos precisarem, de facto, emprestar dinheiro à economia e ter essas garantias para poderem de mitigar o risco de empréstimo, eles vão pressionar o governo, e o governo, em menos de 30 dias, vai mexer na lei de terra a favor dos bancos. Então, é fundamental aqui frisar que o instrumento de dívida pública tem estado a impedir, não é, muitos processos na República de Angola. Nós vimos situações de empresas que o Estado, por essa ineficiência de garantias por via da... 4 minutos. Um minuto, né? Vou já terminar. Vai fazendo instrumentos paralelos, como é o caso, por exemplo, do Fundo de Garantia de Crédito, que emite um título de garantia para os projetos privados que cobre 75% do mapa de investimento. Ainda assim, com esse instrumento, os bancos não financiam as empresas que querem, de facto, produzir. Olhamos para instrumentos como é o caso do aviso 10, do PNA, mesmo o PAC, dentro do PRODESE, encontramos muitos instrumentos de garantia que os bancos ignoram taxativamente, porque são menos apreciados do que os títulos de dívida pública. Enquanto existirem os títulos de dívida pública, todos os outros instrumentos que nós estamos a propor, os que existem, vão ser de menor interesse para a banca comercial, e a coisa não vai funcionar. Ficaria por aqui para não passar o tempo dado. Obrigado pelo espaço dado para emitir as ideias e as contribuições. Muito obrigado, prezado Augusto Fernandes, e a todos que tiveram. Deixa-me só trazer aqui, queria só reforçar aqui o ponto, no caso, falamos pouco dos negócios informais, reforçar aqui a necessidade do Estado... Tem 1 minuto. Ok, reforçar aqui a necessidade do Estado ser observador, do Estado prestar atenção à economia. Os órgãos, os departamentos ministeriais precisam fazer o seu papel, precisam estar atentos àquilo que corresponde às suas áreas. Devem ser, os departamentos ministeriais devem ser órgãos de facilitação,
para que surjam negócios, para que aqueles negócios da sua área de tutela que estão na informalidade possam passar à formalidade. É preciso que se façam, que se elaborem regras simples, claras, objetivas, para que aquele que está na informalidade possa aceder, veja que é melhor, é preferível estar na formalidade do que na informalidade. Isso tem estado a falhar. Eu não sei, o Heitor falava dessa questão dos departamentos ministeriais, e eu reforço, porque portanto, o Ministério das Pescas, quantas empresas da área de pescas existem e que cresceram em termos de produtividade nos últimos 10 anos. As embarcações do pequeno porto, aqueles pescadores do pequeno porto têm estado a evoluir. E depois olhamos vamos olhando assim para todas as áreas e queremos perceber, cada departamento ministerial precisa contribuir, facilitar para que os negócios referentes à sua área de tutela possam se desenvolver. Agora, o registro, já mesmo para terminar, é importante que o registro não seja um registro meramente formal. É preciso proteger os negócios e a forma de proteção é que sugerimos. O indivíduo tem que ter facilidade de fazer o seu cadastramento, dizer quanto é que ganha e poder fazer o pagamento do imposto no multicaixa de uma forma simples. Todos os meses vai pôr lá os 5.000 kwanzas, todos os meses vai pôr os 1.000. Se olharmos para a massa de gente que trabalha na informalidade, todos eles estiverem bem cadastrados, todos eles puderem pagar os 1.000 kwanzas, 5.000 kwanzas mensalmente, é um valor expressivo para a economia. E é assim que pensamos que, aos poucos, eles vão vindo, vão entrando no sistema formal, vão se tornando verdadeiras empresas que poderão, então, influenciar positivamente no rendimento nacional. Era esse ponto apenas que queria trazer. Obrigado. Muito obrigado, prezado Agostinho Mateus, e a todos os que participaram aqui neste debate. Vamos então dar por encerrado. O Sinvestec da ULA agradece a todos os que estiveram presentes e poderão rever este debate em breve no canal do YouTube do Sinvestec. Ainda hoje ele estará disponível antes das 21 horas para todos poderem rever, e a apresentação consta do grupo do WhatsApp. Eu gostaria de fazer um anúncio do Sinvestec, que é para convidar a todos para amanhã acompanharem na Rádio Nova, na frequência 102.5 FM, o tema, o Planagrão. O Planagrão foi aprovado no dia 14 desse mês, segunda-feira, em uma reunião do Conselho de Ministros, e vamos então amanhã ouvir um membro do Sinvestec que vai desenvolver este tema na rádio 102.5 FM. Gostaríamos também de informar que a revista Econômico Zero do Sinvestec está à venda e todos poderão contactar depois lá no chat da comunidade Sinvestec. Um membro do Sinvestec então dará as informações de como poderão obter. Então, sem mais nada a acrescer, vamos dar então por encerrado o nosso debate. Boa noite a todos, votos de um bom final de semana e bem-aja a todos. Boa noite e até já. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Ok, boa noite.